Meus queridos, eu sei que vocês não gostam tanto de ouvir sobre Bitcoin nesse canal, mas aconteceu um fato tão relevante, mas tão relevante, que não faz sentido eu não trazer esse vídeo para vocês. Me sinto na obrigação de mostrar isso para vocês, então mesmo você que não gosta tanto assim de Bitcoin, senta a bundinha na cadeira aí e passa esses 10 minutinhos comigo, vai ser um vídeo mais rápido, só para eu te mostrar o que está acontecendo. No último ano, o Bitcoin já acumulou uma queda de 46% e desde seu pico, que é o que a galera chama de all-time high, e já caiu 50,8%. E eu quero te mostrar um gráfico diferente aqui, de todos aqueles que eu já mostrei, provavelmente de todos aqueles que você já assistiu, que é sobre supply in profit e supply in loss, que você já vai entender e conseguir interpretar o que é. Não tem como a gente dizer que Bitcoin não é um ativo especulativo. Não tem como a gente dizer isso. A gente não tem fluxo de caixa, a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer com o ativo, a gente não consegue prever nada a respeito do ativo. A maior parte da galera que estava tentando correlacionar o Bitcoin com alguma coisa, quando der crise nos Estados Unidos e o dólar enfraquecer um pouco mais, a gente vai ter altas do Bitcoin. Aconteceu agora, né, enfraquecimento do dólar, o Trump inclusive elogiando o IPCA que está acontecendo nos Estados Unidos, justamente para poder realmente conseguir imprimir mais dinheiro e desvalorizar o dólar, e mesmo assim o Bitcoin está lá para baixo, tá ruim. Quando tivesse crises globais e tal, o Bitcoin ia ser o foco de fuga do capital e não, né? Não tá acontecendo isso. A maior parte da galera inclusive pensou, e eu me incluo nisso, a partir do momento em que muitos institucionais começassem a comprar Bitcoin, como aconteceu nos ETFs, a partir do momento em que os países começassem a negociar através do Bitcoin para fugir do SWIFT, a gente ia ter mais valorização do Bitcoin, mas realmente você vê que o mercado é soberano mesmo, e até em coisas descentralizadas, em ativos descentralizados, a gente não tem poder de 100% de previsão. Então o que a gente pode fazer é, em momentos em que está instaurado o caos, onde existe o medo, a gente sentar um pouquinho e estudar para ver se faz sentido ou não, se isso já se repetiu anteriormente ou não, e tomar a nossa decisão com base nisso, não só na decisão baseada no medo, porque senão isso vai só te trazer experiências ruins com qualquer tipo de ativo que você estiver negociando, seja Bitcoin, seja ações, seja fundos imobiliários, seja mesmo alguma coisa que você comprou na sua vida aí, que você quer vender e você está desesperado para vender, vai ter que vender mais barato. Então vamos ao gráfico. Aqui a gente tem em linha amarela o preço do Bitcoin, e a gente tem essas linhas aqui em verde, que é o supply in profit, é o quanto de Bitcoin que já existe, que está na mão de alguém, que está em lucro. Como assim? Imagina que a maior parte da galera comprou Bitcoin ao preço médio de 30 mil reais. Quando o Bitcoin bateu 60 mil reais, exemplo só, tá, didático, quando o Bitcoin bateu 60 mil reais com 100% de valorização em 2, 3 meses, a maior parte dos Bitcoins estavam em lucro. A maior parte, quase 100% estaria em lucro. A não ser aquele cara que comprou a 60 mil e sofreu uma variação lá para 59 mil. Esse cara estaria no prejuízo. Quando a gente está no all-time high, ou seja, o preço mais alto, até quem comprou no preço mais alto não está em prejuízo, porque está no preço mais alto. Então ele não está no prejuízo. Ele comprou 600 mil, mas está lá 600 mil. Então este gráfico ele mostra basicamente o quanto de Bitcoin está em lucro. E antes de colocar aqui a linha do preço do Bitcoin, eu quero que você veja o quanto que o número de supply em lucro ele foi crescente. Então a maior parte da galera que comprou Bitcoin, e que mesmo que não tenha mantido desde o início, porque o gráfico aqui é desde 2010, você consegue perceber que desde 2 de agosto de 2010 lá até agora, a gente tem crescente nos estoques em lucro, né? O supply in profit. Então aqui você consegue perceber que foi subindo, por exemplo, aqui eram 3 milhões de Bitcoins que estavam em lucro. Agora aqui já temos 9 milhões de Bitcoins que estavam em lucro. Lá em 2017, a gente tinha 16 milhões de Bitcoins em lucro. A gente chegou aqui, bateu a 18 milhões de Bitcoins em lucro. Isso é quase 100%. Nessa época aí existiam 19 milhões de Bitcoins e uns quebrados. A gente tem um limite de 21 milhões de Bitcoins. Hoje, em 2024, a gente tá chegando na casa dos 20 milhões. Ou seja, pô, imagina, isso aqui era quase 100% de Bitcoin em lucro, né? E chegamos a bater o máximo de supply em lucro aqui no dia 1º de outubro de 2025. Foram 19,82 milhões de Bitcoins em lucro. Quando eu coloco aqui agora o preço de Bitcoin, você consegue perceber que sempre as pessoas estão em maior lucro no Bitcoin quando o Bitcoin está subindo. Tá vendo lá o preço do Bitcoin? 1.128 dólares. E aí, neste momento aqui que muita gente começa a comprar nesse momento, só que já tem gente realizando lucro, a gente começa a ver pessoas que têm Bitcoin, né, números de Bitcoins que estão no prejuízo. Porque para um Bitcoin que antes estava no lucro virar um Bitcoin que está no prejuízo, é só esse cara que está no lucro vender para alguém,
ele angaria o lucro dele, e aí a partir de agora esse Bitcoin tem um novo preço médio, e aí se o preço do Bitcoin cair, ele vai ter sim uma desvalorização, e aí por consequência vai ficar registrado no gráfico que diminuiu o número de Bitcoins em lucro. Você consegue perceber que sempre quando a gente tem quedas do Bitcoin, a gente tem diminuição dos Bitcoins em lucro, dando a entender que a galera compra mesmo nas suas altas, né? Que sempre foi algo que aconteceu no Bitcoin. Quando o Bitcoin estava batendo 100 mil dólares lá, você queria comprar. Agora que está em 60, você não quer. É sempre assim no Bitcoin, porque é um ativo altamente especulativo. Quanto maior for o teor especulativo de um ativo, mais você sente o FOMO, mais você sente o medo de ficar de fora, mais você quer comprar nas altas, mais você quer comprar quando está no topo, mais decisão errada você vai tomar. Quanto maior for o teor especulativo do ativo. E aí sempre quando o Bitcoin volta a subir, ó, você consegue ver aqui no gráfico amarelinha, a linhazinha amarelinha, sempre quando o Bitcoin volta a subir, olha o número de Bitcoins que volta a ficar no lucro, né? A gente sempre tem esse pêndulo. Sempre quando o Bitcoin sobe, muitos Bitcoins no lucro. Sempre quando o Bitcoin desce, muitos Bitcoins no prejuízo. Inclusive, a gente consegue ver neste outro gráfico aqui o número de Bitcoins que estão no prejuízo atualmente. Então aqui eu tô pegando ó, um intervalo de 2021 até abril de 2026. Esse gráfico aqui ele só vai só até abril de 2026. Eu já quero te mostrar um outro que é mais completo. Mas isso aqui é só para você entender o gráfico, para depois eu te explicar direito o que está acontecendo. Aqui a gente consegue ver, agora a linhazinha verde não representa Bitcoin em lucro, representa Bitcoin em perda, Bitcoin em prejuízo. Você consegue ver aqui que lá em novembro de 2022, ó, a gente tinha 10 milhões de Bitcoins no prejuízo. 10 milhões de Bitcoins no prejuízo, que foi justamente no momento da queda, né? E a gente consegue até perceber que depois que a gente teve o pico dos Bitcoins em prejuízo, a gente ainda teve mais um pouquinho de queda do Bitcoin. A gente teve um máximo de Bitcoins em prejuízo e continuou caindo, ou seja, porque ninguém estava mais comprando naquele momento da queda. E aí continuou caindo, mas não aumentou assim consideravelmente o número de Bitcoins em prejuízo, mostrando de novo a mesma coisa que aconteceu no outro gráfico. Quando tá muito na alta, a galera compra pra caramba e aí entra em prejuízo muito fácil. E quando tá muito barato, a galera não compra. Então o número de Bitcoins em prejuízo continua igual por um período de tempo de 1 a 4 meses mais ou menos aqui. Sempre quando a gente tem quedas, a gente vê isso. Então aqui puxando o gráfico mais para trás, ó, o Bitcoin bateu o pico aqui, ó, de perda, tá vendo lá, ó, 10 milhões. Agora olha lá pro BTC Price, que tá 7.913. Ele ainda cai um tempo, ó, 7.900, ele ainda cai mais um pouquinho, vai lá para 5.000, ó, e fica muito tempo ainda abaixo de 7.900. Então você percebe, mesmo depois bater o pico aqui de Bitcoins em loss, a galera demorou um pouco para comprar, né? Demorou um pouco para reagir. A mesma coisa aqui, ó. O pico foi aqui, ainda passou um tempo ali caindo ou em baixa. Então, este gráfico aqui mostra duas coisas para a gente concluir e ir para o gráfico e junto os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu só tô te mostrando separado que agora a gente vai olhar um gráfico e junto os dois ao mesmo tempo. Sempre quando o Bitcoin atinge os seus preços mais altos, o all-time high, em geral, a galera tá louca comprando. Em geral, a galera tá louca comprando. Isso faz com que o número de Bitcoins em prejuízo aumente mais rápido. E é justamente o contrário quando está na baixa. Quando a gente bate vales de baixa, né, os momentos de baixa, consegue perceber que mesmo batendo o máximo de Bitcoins em perda daquele momento, a gente ainda passa 1, 2, 3 meses com o Bitcoin ou lateralizando ou em queda. E aí agora eu quero pular para este gráfico aqui, ó, que na verdade nada mais é do que o supply profit barra loss junto. Então aqui a gente consegue ver o número em percentual de Bitcoins que estavam em lucro e quando cai o número de Bitcoins que estavam em lucro, né? No caso o restante é prejuízo. Então aqui em 2016, ó, 98% do supply estava em lucro, porque ninguém negociava ainda, a galera só minerava, o custo médio era zero praticamente, então 100% em lucro praticamente, né? E aí a gente teve a primeira grande queda onde apenas 41% dos bitcoins estavam em lucro. Perceba, a queda começou aqui, ó, e ela foi arrastada até aqui. Até bater o pico. Depois que bateu o pico aqui, ela ainda permaneceu nos preços aí de 3 mil dólares, 3.200 por um bom período de tempo. Aí a gente teve de novo altas, de novo baixas. Nesse momento aqui que teve o pico, ó, o pico de baixa, máximo de tinha 52% dos bitcoins em prejuízo, mais bitcoin em prejuízo do que bitcoin em lucro. Normalmente quando acontece isso e quando a gente ultrapassa o número de bitcoins em lucro com os bitcoins em prejuízo, mais bitcoin em prejuízo do que bitcoin em lucro, em geral isso é sinal de que realmente o bitcoin está desvalorizado pra caramba. Isso não é sinal de que o Bitcoin vai valorizar, tá? Isso só é sinal que o Bitcoin está desvalorizado pra caramba. E que
pode ser que valorize, mas não quer dizer que vai valorizar. Tanto que, quando esse sinal acontece, o Bitcoin ainda fica lateralizando por 1 a 4 meses, até a galera tomar a decisão aí realmente de que tá muito barato, e aí começar a comprar Bitcoin, né? Provavelmente esperar algum catalisador macroeconômico, alguma coisa do tipo. O que a gente vê de novo, ó, o Bitcoin tava 16.359, bateu o fosso lá de 52% dos Bitcoins em prejuízo, e ainda permanecemos aqui a 16 e pouco, ó, por um bom tempo. Foram, ó, de outubro até dezembro. Outubro, novembro, 3 meses. E agora, mais próximo aqui da nossa janela, ó, a gente tem abril também. Esse gráfico só vai até dia 13 de abril. A gente tinha batido aqui 43% de Bitcoin em lucro, ou seja, tinha 57% de Bitcoin em prejuízo, e foi quando o Bitcoin bateu 66 mil dólares. Aí ele deu uma recuperada lá em abril, né? Voltou para 71 e hoje está aqui a 63 mil dólares. Ou seja, se aqui a gente tinha 48% dos Bitcoins em preju, com certeza a gente está muito mais no preju agora, né? E aí eu peguei um print de um gráfico que vem até os últimos dias. Infelizmente eu não consegui abrir esse gráfico aqui, eu não consegui achar esse gráfico nesse site. Depois, se você quiser, você pode pesquisar. Eu tentei criar minha conta, mas não deu muito certo não. Então é Into the Cryptoverse, tá? O nome do site. É esse site aqui, tá? Se você quiser, lá tem gráficos muito bons. Você vai ter que fazer uma assinaturinha, mas enfim. Mas aqui a gente tem a sprint desse gráfico. E olha que legal isso aqui, cara. Porque aqui a gente tinha separado, aqui a gente tinha uma proporção e agora a gente tem os dois no mesmo tempo no gráfico. Então, a linha azul é o Bitcoin, o preço do Bitcoin. A linha em vermelho é o Bitcoin com prejuízo e em amarelo o Bitcoin com lucro, beleza? Olha só quantas vezes esses cenários se cruzaram. Em 2012 eles se cruzaram. Em 2016 eles se cruzaram, em 2019 eles se cruzaram, aí cruzou aqui em 2020 também, pandemia, né? Aqui teve outro cruzamento em 2023 e agora, depois de 3 anos, a gente tá tendo outro cruzamento dos bitcoins, ou seja, a gente tá tendo mais bitcoins em prejuízo do que bitcoins em lucro. E se você der um zoomzinho aqui, ó, desde o primeiro momento em que ele se cruzou, a gente teve início da queda e a queda permaneceu por alguns meses. A mesma coisa aqui, o primeiro ponto aqui que ele se cruzou, a gente teve início de queda e a queda continuou por alguns bons meses. A mesma coisa aqui, primeira vez que eles se tocaram, estava em início de queda e a queda continuou por um bom período de tempo, alguns meses. A mesma coisa aqui, ó, a primeira vez que eles se tocaram, estava em início de queda. E a queda continuou por alguns bons meses. Agora a gente tocou novamente. O gráfico, na verdade, foi dia 2 de julho, o dia exato em que o número de bitcoins em perda ultrapassou o número de bitcoins em lucro. E a gente estava no início da queda. Se a gente pega aqui 2 de junho, ó, a gente estava no início da queda. E a queda continuou. E provavelmente vai continuar por alguns meses. Então, Léo, você tá me falando para vender meus bitcoins porque já aconteceu historicamente 5 vezes. Todas as outras 5 vezes, quando isso aconteceu, passou 1, 2, 3, 4 meses caindo. Então é melhor eu vender meu bitcoin agora, esperar cair e comprar depois? Não, Calabresa, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Não venda seus bitcoins no prejuízo, não. Faz isso, não. O que eu tô te dizendo é o seguinte, ó, pode ser que, porque Bitcoin é altamente especulativo, a gente olhar um gráfico, isso reduz um pouco a nossa incerteza, mas o ativo não deixou de ser especulativo e de romper com tudo isso que já aconteceu em 10 anos para trás e a partir de agora fazer diferente. Então, o Bitcoin, ele não obedece parâmetros, ele não obedece gráficos. E ele pode até estar obedecendo até o dia que ele vai desobedecer. Então, não confie em gráficos demais. Ele só nos traz um pouquinho mais de clareza para a gente não ficar totalmente no escuro. E num ativo que não tem fluxo de caixa, não tem nada, a gente fica totalmente no escuro, né? Então, o meu conselho para você é, entende o que eu tô te falando, e aí depois você veja se faz sentido você fazer isso que eu tô te falando. Aplique DCA no Bitcoin nos próximos 4 meses, que é normalmente o momento de queda. E depois espere 3 anos. Dentro do meu método de alocação, que é o Kraken, a gente tem o segundo K, que vem de cripto, e 5% da nossa carteira é cripto. 5% de todos os alunos que seguem o Kraken coloca 5% em cripto. E a gente investe majoritariamente em Bitcoin, que é a única criptomoeda realmente que tem valor e que realmente puxa todas as outras. A gente não especula em criptomoeda nem nada do tipo. A gente investe em Bitcoin, mas como um investimento convexo. Eu faço várias e várias dissertações lá dentro da mentoria justamente para te explicar sobre isso. Eu falo muito pouco de criptomoeda aqui no canal, mas dentro da mentoria tem umas 60 aulas sobre criptomoedas. Porque sim, ela pode aumentar em muito o ganho da sua carteira. Ela pode aumentar em muito o ganho da sua carteira. Só que você tem que ter paciência, você não pode ter medo de aportar. O investimento convexo, ele funciona como? Ele funciona dessa seguinte forma. O investimento convexo segue esse tipo de gráfico aqui, ó. É o gráfico em U. Na verdade, é um gráfico em Nike, praticamente, né?
que significa isso? Quando a gente coloca lá 5% da nossa carteira em cripto, imagina que eu tenho 100 mil reais investidos. Ou imagina que você tem 10 mil reais investidos, tá? Vou colocar 10 mil reais investidos aqui. 5% de 10 mil reais vão ser 500 reais, tá? Então, você 10 mil reais aqui, você vai investir 500 reais em cripto, certo? O que esse investimento convexo, que inclusive o Nassim Taleb fala sobre ele, inclusive outros grandes investidores falam também, investimento convexo é aquele que tem potencial de você perder muito pouco para ganhar demais. Esses investimentos em geral valem muito a pena, principalmente se ele estiver fundamentado em alguma coisa. O Bitcoin está fundamentado no blockchain, está fundamentado na criptografia de hash, está fundamentado no que ele é de verdade, né? A galera ainda, a gente não conseguiu definir preço para o Bitcoin e provavelmente nunca vai conseguir definir preço para o Bitcoin. Mas que vale a pena se expor a esse tipo de ativo, aparentemente vale a pena sim. E aí, no pior dos casos, você perderia 5%. Imagina um cenário que o Bitcoin virasse pó. Você perderia tudo e aqui bateria no 0%. Você perderia os 500 reais. Você continuaria com os 9.500. Pergunta, isso acabou com a sua vida? Não acabou com a sua vida. Principalmente porque se você estiver investindo em bons ativos aqui, esses 9.500 virarão 10 mil de novo. Agora, se o investimento convexo realmente funcionar, e é o que vem funcionando já tem um tempo, né? Desde 2012, desde 2008, na verdade. Desde 2012 isso já vem funcionando. Pessoas que usaram esse tipo de técnica tá no lucro. Então, se esse negócio valorizar mesmo, 30%, 40%, 100%, 200%, duplicar de valor. Tinha gente falando que no final de 2026, muito analista de cripto, né? Você vê que não tem como, né? É engraçado demais. Falando que o Bitcoin ia chegar a 200 mil dólares no final de 2026. Enfim, né? Realmente é muito difícil, é quase que burrice tentar prever preço de Bitcoin. É quase que burrice tentar prever preço de Bitcoin. Ou você vai ser tratado como piada, ou você vai ser tratado como super-herói que não consegue repetir o seu poder. É doideira, né? Nunca tenta prever o preço de Bitcoin, não. Mas agora imagina que esses 500 reais seu valorizou lá 100, 200, 300, 500%. Pô, agora fez uma diferença gigantesca na sua carteira, porque 500 reais virarão 2.500, é 25% do seu patrimônio, você entende? 25% dos 10 mil. Agora imagina, por exemplo, na minha carteira, eu tenho 3,3 milhões. 5% de 3,3 milhões é 150 mil, vou colocar aqui, tá? Que é o que eu tenho exposto em Bitcoin, 150 mil. Pô, se eu perder, vai ser algo que vai acabar com a minha vida? Não, porque eu tenho uma exposição controlada. 150 mil é bem maior do que 500, né? Ninguém gostaria de perder 150 mil. Mas é uma exposição controlada, com risco controlado, inclusive diluído pelos outros ativos que eu tenho na carteira. Só que se isso aqui multiplicar 2, 3, 4 vezes, pô, se multiplicar 3 vezes, eu ganhei 300 mil, entendeu? Então é um investimento muito convexo. É um investimento muito convexo. Principalmente quando você avalia os seguintes cenários e você tem muitas pistas de que está barato. Não quer dizer que não vai ficar mais, tá? Mas tem muitas pistas de que está barato. Então é um momento, talvez, de você começar a fazer DCA em Bitcoin. Ó, mesmo você que não gosta, coloca 1% da sua carteira em Bitcoin. Faz esse exercício. Coloca 1% da sua carteira. Coloca meio por cento da sua carteira em Bitcoin. Faz esse exercício. Não vai te atrapalhar em nada você colocar, pô, eu tenho medo. Coloca 0,1% da sua carteira em Bitcoin. Você vai ver o potencial que ele poderia te entregar se você conseguir aguardar realmente, né? Porque realmente eu gravo muito poucos vídeos pro YouTube de Bitcoin, só que me senti obrigado justamente por conta desse cenário aqui. Provavelmente esse gráfico aí você não viu quase ninguém te mostrando, né? Provavelmente não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, inclusive, e se você tiver interesse, eu posso trazer um vídeo sobre Bitcoin, em como comprar Bitcoin descontado. Que a galera fala sobre OBTC, né? Pô, como que eu compro aqui Bitcoin descontado? OBTC é uma tesouraria de Bitcoin. Tem 3.800 Bitcoins na tesouraria. E está sendo negociado a 0,81%. Como se fosse um PVP, né? Não é bem um PVP não, mas 0,81%. Então, como você comprasse o Bitcoin a 0,81 uma vezes, né? Então, temos essa opção. Aqui no Brasil a gente tem o Cash 3 também agora, né? Que também faz isso. A parte dela é a tesouraria de Bitcoin. Tem outra parte operacional também. A gente tem a própria MicroStrategy. A MicroStrategy também, que começou com todo esse projeto, né? De tesouraria em Bitcoin. Porque uma empresa, ela consegue se alavancar com juros quase zero. Comprar Bitcoin, qualquer variação do Bitcoin, eu consigo pagar minha dívida e ficar no lucro. Eu angariei mais Bitcoins por cotas. Então, é uma forma inteligente de se comprar Bitcoin. Mas não é só sair comprando, não. Tem que avaliar direitinho, porque às vezes você pensa que está comprando com desconto, mas na verdade você tá pagando um pouquinho mais caro do que deveria ser. Beleza? Se quiserem, deixa aí uns 10 mil likes nesse vídeo, que eu gravo o vídeo comparando todas essas tesourarias de Bitcoins aí. Beleza? Fique com Deus. Papai do céu abençoe você.